turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 91. Hoje a gente vai estar abordando sobre as variações da língua, as variações da linguagem e o texto teatral. A gente vai abordar essas duas temáticas que a gente vai trabalhar sobre um texto envolvendo elas, tá? Então, os objetivos dessa aula são compreender o que são variações linguísticas e a razão delas ocorrerem, relembrar o que é um texto teatral e as suas características, fazer a leitura e a interpretação de um texto teatral analisando as variações linguísticas presentes nele e estudar os componentes que formam o texto teatral, aprendendo a elaborar aí um roteiro. Então, para essa aula, vocês vão precisar da caneta, caderno de língua portuguesa, também do lápis e da borracha. Então, galera, variação linguística. O próprio nome já está atrelado ao que significa. A variação linguística é a variação de uma língua, ou seja, as mudanças que ocorrem em uma língua. E isso é bastante comum. Então, a variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham de uma mesma língua, português, a língua inglesa, a língua italiana, enfim, tem diferentes formas de usar essa língua e ainda assim eles conseguem compreender uns aos outros, justamente porque a gente fala de uma mesma língua, de um mesmo idioma. Então, essa diversidade de escrita e fala decorre de fatores geográficos. Então, o que acontece? As pessoas vivem em regiões, vamos pensar nível Brasil, em regiões do Brasil, e lá elas adquirem, novas palavras, novos vocabulários, enfim, que fazem com que a linguagem possa acabar variando um pouquinho. Nós temos também fatores socioculturais. Quando a gente está inserido em uma determinada cultura, a gente vai adquirir um vocabulário mais próximo a ela. Fatores temporais, ou seja, de acordo com o tempo, na minha história, quantas palavras existem hoje, principalmente por conta da tecnologia, que há 10 anos, 20 anos não existiam. E quantas palavras eram utilizadas no passado e que hoje a gente não fala mais, que acabaram se perdendo com o tempo. E fatores contextuais. O contextual é de acordo com o meu contexto. Se eu estou em algum local, um médico, por exemplo. O médico vai conversar com o seu paciente de um modo que ele possa entender, qual é a peculiaridade, qual é a doença que ele possui, o que fazer para tratar. Ele vai pensar, eu vou falar com um paciente que não entende, não tem tanto conhecimento de medicina. Então, eu vou utilizar uma linguagem. Agora, se eu sou médico e estou com os meus colegas de trabalho que também são médicos, eu posso usar termos mais técnicos acerca da medicina porque todos eles vão entender, ok? Então, de acordo com o contexto, a nossa linguagem ela vai sofrer variações também, tá? E pode ser justificada pelo funcionamento cerebral dos usuários do idioma, bem como pela interação. Então, é como eu utilizo o meu cérebro em cada momento, em cada local, no seu tempo, na sua cultura e também como eu estou interagindo por conta disso. E por que será que existe a variação linguística? Então, as variações linguísticas, elas existem em virtude da combinação entre fatores socioculturais, ou seja, como eu estou envolvido na sociedade, logo na cultura daquela sociedade, em determinadas comunidades, e fatores sociocognitivos. Quando eu falo de cognição, eu falo aquilo que está atrelado a minha mente, a minha aquisição de saberes, a minha inteligência, tá? Ou seja, as configurações dos nossos cérebros nos momentos em que utilizamos a língua e influenciamos aí os outros indivíduos. E o texto teatral? Então, abordamos essas variações linguísticas que podem ocorrer, que ocorrem no nosso dia a dia, e agora a gente vai abordar sobre esse texto teatral. O texto teatral, o próprio nome também diz, são esses textos que a gente chama também de texto dramático. São aqueles feitos justamente para quê? Para serem encenados, para se transformarem numa peça de teatro. Eles podem estar escritos aí em poesia, em poema, em verso, mas também podem estar escritos em prosa, ok? São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos, que é o pessoal que vai escrever os autores,
e dirigidos por produtores teatrais. Então vai ter aquela pessoa que vai escrever a peça de teatro, que é o dramaturgo, e vai ter aquela pessoa que vai estar produzindo, que vai estar diretamente ali com os autores, no seu cenário, com o sonoplasta, formando essa peça, né? Tirando do papel e transformando-a realmente ali no palco. E em sua maioria são pertencentes aí ao gênero narrativo. Características: os textos eles são encenados, eles têm essa finalidade. O gênero é um gênero narrativo. Há diálogo entre os personagens, essa é uma característica bastante marcante. Discurso direto, lembra que a gente já abordou algumas aulas sobre o discurso direto, então ele vai estar trazendo a fala dos personagens diretamente, exatamente como eles vão falar. Atores, a gente tem a presença de atores, plateia e de palco. Nós temos todo um cenário de acordo com o local em que eles estão. Roupas, né, o figurino, o autor ele não vai usar a roupa que ele tem à vontade, ele vai receber uma roupa específica. E sonoplastia, sonoplastia os efeitos sonoros que possuem aí nessa peça. Linguagem corporal e gestual é muito característico no teatro, eles mostrarem muito o corpo, ele vai encenar muito bem, vai trazer muita expressão facial, muitos gestos para encenar aquilo. E geralmente, mas não é uma regra, não há narrador. Tá uma narrativa sem narrador. Galerinha, eu trouxe para vocês aqui um texto, então, sobre essa variação da língua e é um texto teatral, tá? Por isso coloquei tudo isso nessa mesma aula. Então, primeiro Festival da Liberdade, peça do regionalismo brasileiro. Integrantes, 2 baianos, baianas, um mineiro, um gaúcho, um paulistano e uma carioca. Um baiano entra em cena meio perdido e começa a perguntar para as pessoas informações de como chegar na rodoviária. Primeiro ele para um paulistano para pedir informações. Baiano, por gentileza, meu brode, como chego na rodoviária? Paulistano, qual é, truta? Você não sabe onde fica os busão? Pega o busão que passa nos Corinthians, desce nos shoppings, depois do Minhocão, dali pega a perua e é só ficar colocando nas minas como umas malas grandes que estão indo para lá também. E dali é 2 palitos, mano, não tem treta. Linguagem aqui. O paulistano sai de cena e o baiano fica coçando a cabeça e diz: vixe Maria, truta, minhocão, perua, esse cabra tá querendo me mandar pro zoológico. Nisso, um carioca está passando e o baiano decide pedir informações. Por gentileza, meu rei, como faço para chegar na rodoviária? Rei, tu é espada, meu irmão. Sinistro, hein? Tu quer ir para a rodoviária? É mole. Tu pega o bonde 1401, aí tu fica esperto, mané, porque tu vai baixar quando ver um parque maneiro. E a parada tá por aí, bicho. Fui. O carioca sai e o baiano fica mais confuso ainda. Ô, gente, que parada doida é essa? Será que esse povo vem de outro planeta? Nisso, uma mineira está passando e o baiano decide pedir informações. Por gentileza, minha rainha, como chego na rodoviária? O quê? Nossa senhora, tá facinho, uai. Você pega o ons no Pondi Ons que vai pra Ti de Guerra. Arreda no C Setembro, sobe a Rua Goiás, você vai até um trem bem grande e oi, você vê, a estação é onde você tá. A mineira sai e o baiano já perdeu a paciência. A régua, que bestagem é essa? Galera, então aqui o que a gente abordou? É difícil para pronunciar quando a gente está inserido numa determinada, todos estamos numa determinada cultura, a gente fala de um jeito, falar com outro sotaque, com outro dialeto, é bastante complexo. Então aqui a gente vê um baiano
e quer chegar até a rodoviária e ele vai conversar com várias pessoas e eles vão falar aí com sotaques bem diferenciados, ele tem bastante dificuldade para estar compreendendo. Galerinha, agora eu vou estar explicando para vocês como elaborar um roteiro de teatro, ou seja, um texto teatral, tá? Então eu vou estar explicando e depois dessa aula vocês vão estar elaborando esse roteiro. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês, mas é a última que vocês vão fazer, que é o título da obra, tá? O título a gente nunca faz por primeiro, porque conforme a gente escreve, vai ser sofridas modificações. Então, você começou pensando uma coisa, mas durante a escrita teve mudanças. Então, essas mudanças vão estar fazendo com que o título que você colocou inicialmente talvez não fique de acordo. Então, o título de qualquer peça é fundamental para o público identificar sobre o que é essa peça. Então, faz o texto, depois cria o título. Aí nós temos os personagens, que eles são divididos em primários e secundários. Os primários são os protagonistas, ou seja, aqueles personagens por onde os fatos, os acontecimentos giram em torno deles. E os secundários são aqueles que também vão estar contribuindo, mas os fatos não giram em torno deles, mas eles são, né, aliados ou até inimigos, né, vão estar agindo ali com os protagonistas. Você deve definir muito bem a personalidade, a característica de cada personagem para que não seja incoerente o teu texto. Tá? Então, por exemplo, se o personagem começou com uma personalidade, com algum ideal, ele não pode, de repente, mudar totalmente. Ele tem que continuar com esse ideal. A não ser que ele sofra com alguma coisa. A pessoa era muito, né, era de um determinado modo, ela sofreu com alguma coisa e de repente ela se transformou totalmente em outra pessoa. Mas aí tudo isso é explicado ali no texto, tá? Aí nós temos as direções, tá? Nesse elemento, as orientações necessárias sobre as mudanças de cenários, tá? Então você vai escrever pensando que o que você vai escrever vai ser transformado num teatro, ok? E a partir disso, o que acontece? Você vai dizer, ó, agora a cena terminou, agora entra tal pessoa, né, tal personagem. Agora sai tal personagem em cena. Tem que ter todos esses detalhes ali. Só ressaltando o que é o ato e o que é a cena. Então, os atos, eles se referem a cada uma das partes da obra e são numerados. A passagem de um ato a outro implica numa mudança de cenário. Tá? Então, aqui nós temos as partes aí dessa obra e os atos eles vão ser enumerados. Ato 1, ato 2, ato 3. Já a cena ela está dentro de um mesmo ato e se refere aos personagens que aparecem no palco. Tá? Então, em um ato, nós podemos ter diversas cenas. De modo que uma mudança na cena significaria a mudança de um personagem ou de disposição dos personagens. Então, na cena, pode ocorrer o quê? Um personagem sai, outro personagem entra, fica sem nenhum personagem por algum tempo, pode acontecer também. O cenário, super importante também, é um elemento integrado dentro de uma peça, né, em que representa as situações breves aí dos diálogos que podem ser independentes ou não do fio condutor da história. Tá? Nos cenários, a decoração ela pode não mudar, pode ser que a gente permaneça com o mesmo cenário, até facilita bastante nessa produção teatral, a gente fica com um mesmo cenário durante a peça inteira. Os diálogos, eles são os textos interpretados pelos autores. No texto teatral, boa parte deles, sei lá, 90%, 95%, é formado pelos diálogos que são o discurso aí direto, ok? Abre aspas, fecha aspas ou travessão. Então, vocês compreenderam como fazer esse roteiro de teatro, agora vocês vão estar realizando esse roteiro aí como atividade. Faz o roteiro bem legal, seja bem criativo e, por último, só faz o teu título. Até a próxima e bons estudos!